Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma emissão de Ponto Prévio. Neste sábado santo, véspera de Páscoa, trazemos ao espaço de grande entrevista do Ponto Prévio o Círculo António do Lago, o Círculo Lago Cerqueira, que, digamos, tem como seu patrono António do Lago Cerqueira, uma figura que com certeza está muito ligada à história de Amarante, nomeadamente naquilo que tem a ver com a Primeira República, a instauração da República e também com os inícios, fins do século XIX, mas sobretudo inícios do século XX. Trazemos na entrevista deste ponto prévio o presidente do Círculo Lago Cerqueira e o objetivo, ou digamos que o pretexto principal desta conversa é a apresentação, logo à tarde, no Clube Amarantino, da terceira edição da revista Testemunhos. Pedro Alves Pinto, muito bom dia, muito obrigado por teres acedido ao nosso convite, estares cá para poder falar do Círculo Lago Cerqueira, mas sobretudo para falar deste projeto, uma revista com periodicidade bianual e que vai já na sua terceira edição. Primeiro, qual a razão que levou o Círculo Lago Cerqueira a fazer esta edição com periodicidade bianual desta revista que tem como título Testemunhos? Ora, bom dia Miguel e bom dia a toda a gente que nos está a ouvir. A revista surgiu no âmbito das investigações que vamos fazendo e algumas investigações dessas dão para livro, outras não dão para artigos. São na mesma importantes esse tipo de investigações e achamos por bem compilar uma série de artigos que vamos encontrando nas nossas investigações e que serão muito úteis no futuro de Amarante para conhecer o nosso passado. Antes de falarmos deste terceiro número, como é que foi a receptividade nas edições anteriores? Foi boa. O número 1 está esgotado, o número 2 encontra-se à venda, sabendo nós que o número que vem a seguir empurra sempre um bocadinho o número que vem atrás. Os temas desta revista são importantes, como nas outras foram, mas nesta revista aborda temas mais conhecidos dos amarantinos e, como tal, acho que vai ser bem aceito pela sociedade amarantina. Esta revista tem o título, digamos que no cabeçalho, Testemunhos, porque pretende ser, efetivamente, um testemunho da história de Amarante? Sim, é um testemunho que nós damos aos amarantinos, aos nossos vindouros, principalmente, para conhecerem o que foi Amarante no seu passado. E a palavra testemunhos, depois de vários pensamentos que tivemos acerca de vários títulos, achámos que era o nome adequado e que abrangeria todo o tipo de investigação acerca de Amarante, porque as investigações e estes artigos andam sempre à volta da temática Amarante. Pedro Alves Pinto, estamos daqui a umas horas, teremos a apresentação, logo à tarde, às 17 horas, no Clube Amarantino, teremos a apresentação desta terceira edição da revista Testemunhos. Eu pedia-te que levantássemos um pouco a ponta do véu e dessemos a conhecer às pessoas aquilo que são os temas e os assuntos dominantes desta edição da revista. Esta revista é composta por 10 artigos. Vai ter 64 páginas e tem artigos desde 1500 até à atualidade. O primeiro artigo é de 1581, é sobre o Memorial de Edificação do Mosteiro do Bem-aventurado São Gonçalo de Amarante. É um artigo porque metade, esqueci um bocado de dizer, e agora, que tem sido o hábito nestas revistas, metade das revistas recuperamos artigos que já saíram acerca de Amarante, que estão perdidos, que saíram há 100 anos, 150 anos, 200 anos, e que há dificuldade em aceder a esses mesmos artigos, e nós tentámos trazer outra vez para ficar tudo compilado como uma bibliografia. São artigos que mantêm, nomeadamente, digamos que... a traça original do artigo e da época. Sim, está. Só o português é que vai ser adaptado para ser mais fácil a leitura atual.
porque achamos que é importante e porque é difícil arranjar gente que faça artigos, este tipo de artigos de investigação, porque os artigos de investigação demoram sempre muito tempo e nós nunca podemos contabilizar se está feito daqui a um mês ou dois, até pode ser daqui a 2 anos. Há, sobretudo, na recuperação destes artigos, e quando eles estão, e deixa-me aproveitar aqui um bocado a tua deixa, há aqui, sobretudo, digamos, na compilação, a revista traz a compilação e recupera muitos artigos, disseste, com 100, 150 anos, isto obriga aqui a um trabalho de investigação enorme. Profundo, profundo. Só que a investigação tem nestas coisas, é um bocado como as cerejas. Começa-se a mexer de um lado e vai aparecendo mais e mais e mais, e estão as coisas muito interligadas. O que obriga é pesquisar em vários artigos, principalmente no Porto, em Coimbra e em Lisboa. E por aí aparece, e o Flor Tâmega, e aparece muita coisa de interesse para Amarante. Falávamos então daquilo que são os temas dominantes desta revista. Os artigos, então o primeiro artigo é, como dizia, sobre o Memorial da Edificação do Mosteiro do Bem-aventurado São Gonçalo de Amarante, que retrata a construção do começo da construção da Igreja de São Gonçalo. Este documento foi redigido em 1581, mas refere-se a 1540, o porquê da construção da Igreja. O segundo artigo também anda à volta de São Gonçalo de Amarante, que é sobre o Templo de São Gonçalo de Amarante, que é outro artigo de 1843, que veio na revista O Panorama, que fez dois artigos, um sobre o Templo de São Gonçalo e outro sobre o São Gonçalo. Numa das edições colocámos o São Gonçalo, nesta vamos colocar o Templo de São Gonçalo de Amarante. O terceiro artigo é a Vila de Amarante, a descrição da Vila de Amarante, num artigo intitulado Viagens no País, que é de 1897. Um artigo muito interessante também, porque vai-nos retratando Amarante e vai-nos dando conhecimento de Amarante, de factos de Amarante que aconteceram que não estavam revelados. Eu próprio conheço um pouco a história de Amarante e vi lá coisas que foram novidade para mim. O outro artigo a seguir é a Venerável Irmandade de São Pedro, um artigo já de 1925, feito pelo Albano Sardoeira, o patrono da biblioteca, que tem um artigo muito bom sobre a Igreja de São Pedro e que achamos também interessante para as pessoas conhecerem um bocado sobre a Igreja e sobre a sua Irmandade, que fala precisamente do início da construção da Igreja de São Pedro e as dificuldades que tiveram. A seguir temos o primeiro Hospital de Amarante, um artigo também muito bom do José de Pinho, do arqueólogo amarantino, que é datado de 1934. Surge quando ainda tínhamos lá embaixo uma parte que restava da albergaria do Covelo. E acho interessante trazer isso, que depois veio tudo abaixo, com aquele arranjo do Largo António Cândido. A seguir, entramos nos artigos que foram redigidos atualmente. Um sobre o Monóptero de São Gonçalo, Memória de São Gonçalo. Este monóptero é um edifício redondo, digamos, pequeno, e que se situa em Mogadouro. Deslocámos a Mogadouro, tivemos conhecimento disto, e o arqueólogo do Mogadouro, Emanuel Campos, decidiu fazer um artigo para a nossa revista. E achámos muito engraçado, porque esses artigos também vão buscar assuntos de Amarante que estão relacionados com Amarante, mas que não estejam fisicamente aqui em Amarante. Temos depois outro artigo sobre os muros apiários da Boadela, num contexto das estruturas apiárias de Portugal, de Daniel Ribeiro. Temos depois também uma coisa para termos conhecimento, principalmente das casas abrazonadas do Conselho. Dedicámos agora a abrir um artigo para esses temas, e aí o Engenheiro Pinto da Cunha faz um artigo sobre a Casa da Capela de Frigim. No penúltimo artigo é sobre os Diabos de Amarante, como dizia um bocado um tema mais conhecido de Amarante. Com a investigação fui-me deparando, que já é um artigo meu, fui-me deparando que havia novidades nesta temática e achei por bem fazer um artigo acerca disso. Por fim, temos um artigo também muito bom, feito também por mim, muito bom porque traz novidades a esta realidade das confeitarias, que é com o título As Primeiras Confeitarias de Amarante. Estes artigos são artigos históricos, também, de certa forma, muito bem ilustrados, com fotografias da época. Nós temos a fundamentação em termos de recuperarmos alguns textos, mas estão também muitos deles ilustrados com fotografias da época e presumo que fotografias também de uma Amarante longínqua, mas que com certeza surpreenderá muita gente. Sim. Falámos da revista, mas esta revista, dos artigos, mas esta revista, antes dos artigos, tem um pormenor engraçado.
tem a capa, como as outras revistas têm, mas acrescentámos uma badana onde levará a tinta da China, um desenho da tinta da China de Carlos Machado Teixeira, a Senhora da Ponte e o Cristo crucificado que está nas costas da Senhora da Ponte. É uma imagem muito pouco conhecida, sabemos que ela existe, atrás da Senhora da Ponte, nas costas, mas que não é muito habitual, eu nunca tinha visto, sou sincero, não quer dizer que não haja, que esta investigação reserva sempre surpresas, mas que eu nunca vi, e que a maioria com quem falei também não tem conhecimento de a ter visto, sabe que existe, mas nunca viu, e que nós reproduzimos a tinta da China, essa imagem que está a parte da frente e a parte de trás. Além disso, disseste muito bem, a questão das imagens, a revista é decorada em grande parte por imagens gentilmente cedidas pela família de Eduardo Teixeira Pinto, que muito embelezam a revista. Falámos de um artigo, eu tive a oportunidade de já folhear um dos exemplares fresquinhos acabados de chegar da gráfica desta revista dos testemunhos e vi sobretudo aquele artigo que fala de Amarante e que traz um conjunto de ilustrações daquela época longínqua, não é? Porque falamos de uma visão de Amarante no século XIX e que, portanto, nos mostra já uma visão já muito do passado de Amarante e sobre a Vila de Amarante, mas que também tem um conjunto de pequenos de fotografias muito interessantes. Sim, os artigos são sempre acompanhados de imagens. Temos a felicidade daqueles artigos que foram recuperados, a grande parte deles, trazerem imagens, já possuírem imagens daquele tempo de Amarante, e os outros depois foram, como digo, com a fotoarte, porque são artigos, as fotografias da fotoarte que possui, são artigos, têm fotografias da década de 20, da década de 30, e que se ajustam perfeitamente aos artigos, como o das confeitarias, que é contemporâneo, que é da mesma altura, as imagens que possuímos com o texto que publicamos. Ainda, e de certa forma, procurando folhear aquilo que é esta revista de testemunhos, falaste há pouco de que esta edição traz uma digamos que uma badana com a imagem da Senhora da Ponte e nas costas uma reprodução em desenho de tinta da China daquilo que supostamente estará por trás da imagem da Senhora da Ponte. Aquilo é uma reprodução fiel e como é que garantia nos dá para que efetivamente aquilo seja uma reprodução fiel? Fiel é porque eu vi isso e fotografei o monumento que está por trás. Não se pôde publicar a imagem através como fotografia porque era impossível. Porque a margem que existe é curta, não dá muito ângulo. Dá para fotografar, mas não dá com aquela qualidade necessária e que se exige num trabalho desses. Daí colocarmos o trabalho em tinta da China, que representa fielmente o que lá está. Quem tiver dúvidas, que faça o que eu fiz e que vai ver. E que vai ver o que está no desenho, porque o artista que fez a parte da frente foi o mesmo artista que fez a parte de trás. Aquilo tem umas diferenças no Cristo. O Cristo de um lado está acordado, do outro lado está a dormir. É uma grande diferença, mas a traça é igualzinha. Aquilo era digamos que reproduz uma imagem. A Senhora da Ponte chegou a estar no centro da ponte, São Gonçalo. Sim, segundo os escritos. Ela esteve a estar no meio da ponte e foi retirada antes da derrocada da ponte em 1763. Ainda um outro artigo que, de certa forma, este já, digamos que escrito nesta época, tem a ver com o menóptero de São Gonçalo em Mogadouro. Uma situação interessante, presumo, e como é que chegou ao vosso conhecimento a existência deste, digamos que, monumento? Chegou ao nosso conhecimento porque numa das pesquisas que estávamos a fazer sobre São Gonçalo aparece-nos este nome de monóptero de São Gonçalo. E como é um nome muito vulgar, despertou-nos enorme curiosidade. Encetámos, como noutras coisas, a investigação e fomos deparar-nos que ele estava em Mogadouro. Tem um problema que está numa quinta particular, que é acesso privado, e em contactos com a Câmara de Mogadouro, na parte da cultura, mais concretamente da arqueologia,
Lá fomos nós conhecer este monumento e trabalhar em termos de artigo para dar conhecimento aos amarantinos, porque ele é em memória de São Gonçalo, que ele foi assim erguido. E é digamos que há alguma revelação, de certa forma, curiosa? O que é que este artigo nos traz? De novo, explica-nos aquilo que é o monumento e a razão de ele existir em Mogadouro. Sim, diz-nos o porquê de ele estar colocado em Mogadouro, apesar de existir uma capela também de São Gonçalo em Mogadouro, numa das freguesias, à entrada de Mogadouro, do outro lado agora, sem ser esta via rápida que existe. E fala-nos da sua construção, como está construída, onde está construída, a quem pertence o terreno, essas curiosidades todas do momento, e a quem se foi interessando por este conhecimento, porque é uma coisa muito única em Portugal, este tipo de monumentos. Um monumento redondo, aberto, no seu interior. Há coisas mais parecidas como esta no interior das igrejas, por exemplo, como na Igreja de São Pedro, no Vaticano, há uma coisa deste género. No exterior não é muito normal existir, que até dizem que foi lá construído por seu patrono dos caçadores, São Gonçalo, mas isso são lendas. Uhum.